Sou Ivo Casas, tenho 32 anos e sou o livro do Sport Lisboa e Benfica. O meu percurso iniciou-se ainda, foi uma fase muito precoce do meu desenvolvimento, tinha 7 anos de idade. A minha professora de Educação Física do ensino primário era treinadora de mini-voleibol no Leixões Sport Clube, foi o clube onde eu iniciei a prática da modalidade. E ela, como treinadora na altura do mini-voleibol, perguntou na turma se alguém gostaria de experimentar, fazer uns treinos para perceber como é que funcionava a modalidade, como é que funcionava o clube. E eu, juntamente com mais alguns colegas de turma, decidimos que sim, que gostávamos de experimentar. E foi quase que amor à primeira vista, correu bastante bem, gostei bastante do ambiente. Acho que devia ter algum jeito, também já facilitou gostar imediatamente daquilo que estava a fazer. E pronto, começou assim. A minha irmã, que é Juliana Antunes, que se calhar a maior parte das pessoas de voleibol, no meio de voleibol também conhece a minha irmã, até se calhar melhor do que a mim. Portanto, ela já praticava também a modalidade, mas não teve nada a ver diretamente com ela. Portanto, acho que depois foi só mais fácil manter-me, por ela já jogar, mas não foi ela que me levou a iniciar a modalidade. Foi realmente essa professora, a professora Ana Paula Granja, que realmente me introduziu ao voleibol. A minha irmã foi pioneira, depois segui-me eu e se calhar conseguimos tirar o nosso irmão mais novo, não sei se bem ou se mal, se foi melhor para ele ou pior para ele, mas ele jogava futebol e um certo verão começou a acompanhar-nos no vôlei de praia. E gostou tanto de vôlei de praia que decidiu experimentar também o vôlei de pavilhão, o indoor, e acabou por deixar o futebol e trocar o futebol pelo voleibol. De tradição, nós, salvo raras exceções, não falamos antes dos jogos, mas quase sempre há uma chamada para já boa sorte, para tudo bem, pronto, uma chamada básica, mas que acontece quase como que por regra. Eu cheguei ao Castelo da Maia, foi o meu primeiro clube com idade de sénior, portanto atingi a idade de sénior, porque eu no Leixões eu cheguei a jogar no escalão sénior, cheguei a jogar 2 anos, fui atleta sénior praticamente, mas tinha idade de júnior. E depois mudei-me para o Castelo da Maia, foi a minha transição, foi a primeira equipa fora do meu clube da formação, foi o Castelo. E foram 3 anos bastante proveitosos, gostei bastante, o Castelo é uma excelente equipa também. E era um projeto ambicioso na altura, conseguimos criar um bom grupo de trabalho, conseguimos ter bons resultados. Na altura que surgiu a proposta do Benfica, foi algo que eu praticamente não hesitei em aceitar, porque eu sempre quis, eu tinha a vertente académica, eu estudava e jogava enquanto andava no Leixões, enquanto estava no Castelo da Maia. Mas eu sempre tive a ambição de viver de voleibol, tentar ser profissional de voleibol e o passo a seguir seria aceitar realmente a proposta do Benfica quando ela surgiu e portanto foi bastante fácil dizer que sim e mudar-me para Lisboa para tentar alcançar esse sonho e esse objetivo. A mudança em si foi a minha primeira saída de casa dos meus pais, portanto foi a primeira vez que fiquei a viver sozinho. Claro que foi uma experiência, foi tudo uma novidade, desde o simples facto de haver coisas do dia-a-dia, né? Portanto, cozinhar é uma coisa que eu sabia o básico da cozinha, não era uma coisa que eu fosse um grande expert. Como é óbvio, os cozinhados da minha mãe são os melhores do mundo e eu não tinha necessidade de cozinhar nada para comer. Portanto, eram aquelas chamadas, como é que eu faço para cozinhar isto, fazer o arroz, as constantes chamadas com a minha mãe. Portanto, essa parte, como é óbvio, de qualquer pessoa, neste caso jogador, mas aluno, qualquer pessoa que tenha que sair de casa durante ali os primeiros anos de vida, tem alguma dificuldade em adaptar, né, as coisas do dia-a-dia básicas, como pôr a máquina da roupa a lavar, portanto, o que é que se mistura com o quê, em que programas é que se lavam a roupa. Portanto, estas coisas que são coisas do dia-a-dia que parecem banais, mas é preciso saber fazê-las também. E, portanto, essa experiência também foi toda uma aprendizagem.
adeptos leixonenses fizeram-se ouvir, fizeram-se sentir. Os nossos adeptos também compareceram, eram bastantes, mas claro que os adeptos da casa foram mais notórios, conseguiram fazer-se ouvir mais veemente do que os adeptos do nosso clube. Ainda assim, conseguimos levar a vitória. Acho que assumimos a responsabilidade dessa final. Acho que tínhamos a obrigação, passando a expressão, se calhar a obrigação falar muito forte, mas tínhamos a noção que tínhamos a responsabilidade de ganhar, que éramos favoritos para ganhar e cumprimos. Portanto, foi bom que tivesse acontecido assim. Não nos tira o mérito da vitória, como é óbvio, apesar de sermos favoritos, como é óbvio, é um título, é uma final, é um jogo, e se não tivéssemos cumprido, se não tivéssemos sido competentes, o Leixões teria ganho. Portanto, tivemos que jogar a um bom nível para conseguir ganhar ao Leixões. Portanto, muito prazeroso por termos feito, por termos conseguido demonstrar o voleibol que praticamos no nosso dia-a-dia. Depois, claro, levantar a taça em casa foi o meu primeiro título enquanto capitão, mas, para ser sincero e honesto, acho que é só aquele momento de levantar a taça e não é algo que não transcende assim tanto. Acho que é muito mais a conquista da taça em si, o partilhar a taça com a equipa, é uma conquista nossa, não é? Ser o capitão é só alguém que está ali para levar a taça desde o palanque até à equipa, que é onde ela tem que estar. Por isso não é algo que... Foi prazeroso estar em casa, foi prazeroso ter a minha família na bancada, foi prazeroso jogar com aqueles adeptos leixonenses, mesmo a apoiar contra, mas foi muito bom jogar assim. A parte de levantar a taça enquanto capitão, claro que é uma responsabilidade, é um orgulho por ser a equipa que por ter atletas do gabarito que nós temos e capitanear uma equipa destas é sempre um motivo de orgulho, mas acho que a par da minha posição estão um lote de atletas que também são capitães, não sou só eu. Representei Portugal em todos os escalões da formação e a minha primeira convocatória para a equipa sénior foi quando tinha os meus 16 aninhos, ainda tenra idade, e foi o professor Rondias, que era o selecionador nacional na altura, que tinha começado como o meu selecionador também na seleção de cadetes. A seleção sénior, na altura, fez um estágio em Rezende, nos Jogos Amigáveis contra a China, e o professor Rondias chamou-me para fazer parte dos treinos da seleção. Fiz ali 3 treinos, se não me engano. Na altura, ainda brinco com o João José, que agora é amigo, é selecionador nacional agora, mas na altura, para mim, era uma referência. Eu nem sabia como é que me havia de referir, nem de chamar o João, na altura. Então eu ficava, senhor, mas ele está a treinar comigo, chamo-me senhor João, como é que eu vou... Mas era desse género, portanto, aqueles atletas que estavam ali na seleção séria eram todas referências para mim, e aquilo para mim foi fantástico, foi algo transcendente. Eu adorei aquele curto período de estágio com a seleção sénior, e o meu espanto maior foi quando realmente depois fui chamado para fazer parte integrante dos trabalhos da seleção nesse verão. Tive a oportunidade de fazer a minha estreia num jogo na Guarda contra a Bielorrússia, em que ganhamos 3-2. No mesmo fim de semana, na altura fazia-se 2 jogos por fim de semana na Liga Europeia, e foi marcante, até a chorar no fim do jogo. Na altura até foi o Eden que me agarrou, abraçou-me, claro que foi muito marcante. E nesse verão tive a oportunidade ainda de fazer mais, portanto fiz esses 2 jogos, ainda fiz mais 2 jogos da fase final em Portimão. Inclusive o Carlos Teixeira, que era o livro titular e o livro da seleção na altura, teve uma lesão, uma pequena lesão do jogo da meia-final para o jogo da final, e acabei por jogar eu o jogo dos 6 e 4. Nós perdemos a meia-final com a Alemanha e depois jogámos os 6 e 4 junto à Eslováquia, e fui eu que joguei esse jogo, ganhamos esse jogo, ficamos em terceiro. Portanto, aquilo para mim foi muito marcante, foi um ano em cheio. Eu representei a seleção de cadetes, a seleção de júnior, a seleção sénior, tudo no mesmo ano. Ainda 16 anos de idade, era muito novo, portanto parecia tudo ali muito surreal o que estava a acontecer. Por isso sim, lembro perfeitamente, como deixei aqui bem claro, perfeitamente desse percurso e desse período da minha vida.
As minhas prioridades mudaram completamente no último ano. Agora os meus tempos livres são completamente dedicados à minha esposa e à minha filha. Sempre que posso, passo tempo com elas, até porque a nossa vida também nos rouba algum tempo, não é que eu não tenha tempo no dia-a-dia, que tenho, até bastante, se calhar até tenho mais tempo do que um trabalho normal, digamos, das 9 às 5 ou das 9 às 6, portanto, se calhar até tenho mais tempo em casa entre treinos e às vezes folga de manhã ou, pronto, um dia mais normal. No entanto, não temos fins de semana a maior parte das vezes, porque os jogos são sempre ao fim de semana, roubam-nos ali o tempo, aquele tempo em que as famílias normalmente têm para estarem juntas. Neste momento ela ainda é muito pequenina, passa por atender às necessidades primeiro da pequenita e depois tentamos ajustar os nossos tempos livres para ver se conseguimos ir dar um passeio à praia, dar um passeiozinho ao parque com ela, almoçar fora hoje, ou tentar um jantar fora para ver se ela se aguenta. Portanto, neste momento as prioridades são assim. Ter tempo para estar com a família e ao mesmo tempo, quando consigo, alinhar com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, também para passar algum tempo com eles e os meus amigos que me desculpem, mas realmente o horário neste momento é um bocadinho apertado, então o tempo está mais dedicado à família do que aos amigos, mas pronto, acho que as prioridades são essas neste momento e é aquilo que eu tenho vontade de fazer, honestamente, é estar com elas, passar tempo com elas. Primeiro, se isso acontecer, eu vou tirar partido dela ser italiana também, dela italiana e portuguesa, e acho que vou encaminhá-la para a Itália, para se isso acontecer, já estar no meio em que se calhar a projeção será diferente. Isso acho que é o ponto número 1. Mas acho que se ela quiser, acho que o conselho que eu possa dar é, se for algo que ela queira mesmo fazer, para se dedicar a 100%. Para se dedicar, como é óbvio, não abrir mão da parte académica, não abrir mão de algo que possa ser o futuro dela também, não fechar nenhuma porta, mas se for algo que ela tenha vontade de, não é por eu jogar que eu vou querer que ela siga as minhas pegadas. Acho que é uma coisa que, se ela crescer e se interessar por isso, então que o faça da forma correta, que não seja só fazer por fazer. Dentro de campo, eu acho que isto não foi pensado, mas acho que a minha imagem de marca é ser raçudo e aguerrido. Acho que é a minha imagem, acho que aquilo que eu passo não é algo que eu tenha, vou fazer assim porque parece melhor, não. Sempre me saiu naturalmente, desde pequeno. Sou, se calhar, até demasiado competitivo, não gosto de perder em nada daquilo que faço e portanto, acho que defino-me assim, como um atleta raçudo e aguerrido e que não dou o braço a torcer, nem tenho medo de ninguém dentro de campo. Acho que respeito toda a gente, mas respeito toda a gente, os adversários, todos os colegas de equipa, como é óbvio, respeito toda a gente que está envolvida no processo desportivo, mas acho sempre que sou melhor e que somos melhores do que os outros e que nós temos mais condições e que vamos ganhar sempre. Acho que daí essa se calhar extrema competitividade, mas também é algo que faz parte no desporto e acho que só assim é que faz sentido andarmos aqui. Se achamos que vamos entrar dentro de campo já derrotados, se calhar não vale a pena entrarmos. Portanto, se entramos em campo para competir, é acreditar e a ter a certeza, pelo menos intrínseca, porque toda a gente de fora pode dizer, não, claramente vão perder, não tem a mínima hipótese, mas intrinsecamente acreditar que não, estamos aqui para ganhar e para disputar. Acho que o voleibol é a minha vida, acho que posso dizer que é a minha vida, portanto é algo que eu faço desde os 7 anos de idade, está ligado a mim desde que me conheço praticamente, desde que tenho memória de aquilo que eu gosto de fazer é jogar voleibol, aquilo que eu fazia quando era mais novo, aquilo que eu fazia nos tempos livres era jogar voleibol, nos intervalos das aulas era jogar voleibol, nas férias era na praia a jogar voleibol com os meus amigos, portanto o voleibol estava sempre presente, a bola de voleibol andava comigo para todo lado. Portanto, eu sou um felizardo, já disse isto várias vezes ao longo da minha vida, da minha carreira. Eu sou das pessoas mais sortudas do mundo porque eu faço vida daquilo que era o meu hobby de infância. Portanto,
é algo que eu gosto realmente de fazer. Eu amo o que faço e a minha profissão realmente é algo que me dá muito prazer fazer. Por isso eu sou, acho que, não sei se sabe, muitos sortudos, ou muitas pessoas têm esta sorte de poder dizer isto que eu digo, mas realmente quando se chega a esse ponto de fazer aquilo que era um hobby, fazer aquilo de vida, ser remunerado e poder ser profissional de voleibol, eu acho que isso é a definição, para mim, pelo menos, de sucesso e de sorte também, porque isto, por muito que nos dediquemos, às vezes não é o suficiente e a sorte também está ao barulho, também é um fator que determina, e acho que foi uma junção das duas coisas. Foi dedicação, foi vontade, foi gostar daquilo que fazia, ter um bocadinho de sorte e portanto, isto para tentar resumir, acho que posso definir como é a minha vida, o voleibol.